Graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje, a partir de hoje, nós vamos focar a nossa atenção no maravilhoso, espiritual Evangelho de João. E antes de começar no capítulo 1, eu gostaria de dedicar esse áudio a uma síntese, aos pontos principais desse evangelho, para enriquecer o nosso entendimento, para termos compreensão de quem é esse apóstolo, alguns pontos principais que frisam, que enriquecem esse evangelho. E eu vou trazer aqui algumas informações sobre o evangelista, o apóstolo João. João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Lembrando que esse Tiago, ele é morto, com uma flechada no início da perseguição da igreja. Então, nós já temos aqui uma grande perda para esse apóstolo de ver o seu irmão Tiago já martirizado, morto no início da perseguição da igreja. Ele era um dos discípulos mais jovens, cerca de 24 anos. Era um pescador, filho de pescador. E o pai era um pescador próspero, porque a Bíblia cita que ele teria empregados. Era o mais íntimo de Jesus, João 13:23, aquele que recostava sua cabeça no ombro de Jesus. Ele acompanhou com Tiago e Pedro 3 grandes milagres ou ocasiões que outros discípulos não acompanharam, como a ressurreição da filha de Jairo, como a transfiguração no Monte da Transfiguração, acompanhou com Pedro e Tiago a Jesus no Getsêmani. João foi o único presente na crucificação. Veja bem, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu por várias vezes ouvi essa expressão: todos os discípulos abandonaram Jesus. Mas isso não é verdade. Quem estava na crucificação? João. E ali na crucificação, ele ainda recebe de Jesus uma missão, que é cuidar de Maria, que foi a mãe de Jesus aqui na terra. Então, João foi até o fim com Jesus. Foi o único discípulo, sim, corajoso, que foi até a crucificação e presenciou toda a crucificação. Ele viveu em Éfeso, depois viveu na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. E já idoso, alguns pensam que ele morreu na ilha de Patmos, não. Já idoso, ele volta para Éfeso. Escreveu as 3 cartas, que por sinal nós já a estudamos, e escreveu o Apocalipse como esse evangelho que nós vamos iniciar. João foi chamado por Jesus de filho do trovão. Imagine que certa vez, nós vamos ver isso no evangelho, a uma cidade que Jesus havia visitado para evangelizar, e eles rejeitaram ali Jesus, os discípulos. Então João, ele vira para Jesus e fala: Jesus, nós não podemos orar para que caia fogo do céu e acabe com aquela cidade? Então é uma das razões que Jesus chamou João de o filho do trovão.
Também é chamado por Jesus, é chamado no Evangelho de João como a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 21, do 20 ao 24. Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo. Último discípulo apóstolo a morrer. Morreu idoso, velhinho, com cerca de 95 anos, em Éfeso, de causa natural. Não como os outros 10, porque um suicidou, os outros 10 que morreram como mártires. E conta a história da igreja, algumas dessas mortes. Não está na Bíblia, como a morte de Pedro, que Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Nós precisamos entender que algumas coisas como essa nós não encontramos na Bíblia. Conta a história. Como também conta a história que João teria sido fervido em azeite num caldeirão. E que ele não, claro, ele não morreu. Por isso, eles teriam levado ele para a ilha de Patmos. Ficaram com medo, viu que era algo sobrenatural. Isso conta a história. E mais um pouco aqui sobre agora o Evangelho de João. Agora vamos falar sobre o Evangelho de João. João é o evangelho dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, dos 4, é o evangelho mais espiritual. Ele traz para nós mais discursos, diálogos, enquanto que os outros 3 evangelhos, chamados de sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, sinóticos porque eram mais históricos, cheios de parábolas, e todos os 3 seguiam uma cronologia, eles tinham uma ordem certa. E já o livro de João não é tão histórico nem com parábolas, e sim com discursos e diálogos. O propósito do Evangelho de João, nós encontramos no capítulo 20, 31, abre aspas, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna. Então, qual o propósito do Evangelho de João? O que João queria alcançar? Queriam que as pessoas que lessem o seu Evangelho creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha a vida eterna. Então, esse era o propósito. Mensagem principal, o foco, o versículo principal que todos nós conhecemos. João capítulo 3, 16, o foco, a mensagem principal é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Tem vários versículos-chave aqui, né? Não vou entrar neles, nós vamos estudá-los. E João seleciona para o Evangelho 7 milagres. Só 7 milagres que nós iremos ver, né? Que João escolhe para provar a divindade de Jesus. João também revela o ministério do Espírito Santo. Esse evangelho é top. Nós vamos amar, nós vamos aprender muito, muito, muito. No ministério do Espírito Santo, nos 7 milagres que João escolhe para nos ministrar. E palavras mais usadas nesse evangelho.
ele usa muito a palavra acreditar, testemunhar, consolador, morte, luz, escuridão. E ele usa a palavrinha, duas palavrinhas, que é o nome de Deus, citado lá no Antigo Testamento, né, com Moisés, e depois ele se manifesta com esse nome, eu sou. E nós vemos esse eu sou lá do Antigo Testamento. Eu acho isso lindo, 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 lindo. Ele se manifesta agora no Novo Testamento, no Evangelho de João, e ele vem, o seu nome, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Maravilhoso, maravilhoso. Temos muito a aprender com esse evangelho. Eu sei, já sei para mim que eu vou ser muito abençoada estudando esse evangelho de João. Esse evangelho, ele tem 21 capítulos. E alguns capítulos são bem extensos, chega a ter 50 versículos. E a opção que eu tenho para isso, para essa questão, é esses versículos grandes, eu vou estar avisando, mas a gente vai estudá-lo de 2 vezes por temas, para que não fique pesado e para que a gente possa absorver ao máximo. Lembrando que nós não temos esse intuito de estudar em X tempo. Não temos esse intuito. Queremos degustar, queremos nos maravilhar, queremos viver cada tema, cada palavra que João, cheio do Espírito Santo de Deus, vem trazer para as nossas vidas. Esse é um pouco sobre o apóstolo João, sobre o Evangelho de João, sobre o que nós vamos estar vendo daqui para frente. Hoje nós não vamos ter nenhum versículo, nenhum capítulo, para estudarmos. Nós vamos iniciar na segunda-feira. Quem quiser já pode ir estudando o primeiro capítulo do Evangelho de João, né? E segunda-feira eu vou estar postando o áudio, vou falar os capítulos, que é um dos capítulos muito extenso, o capítulo 1 do Evangelho de João. Então, a partir de segunda-feira, nós entraremos no estudo do Evangelho de João. O tema eu vou estar postando na parte da manhã e à tarde vem o áudio com a graça, com a instrução do Espírito Santo de Deus. Lembrando que eu, Rosilene, tenho sido a mais abençoada, porque tenho que estar buscando aprender, receber para doar. Então, com certeza, eu posso dizer que tenho sido muito, muito abençoada e agradeço a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade e de estar com cada um de vocês de segunda a sexta, né, estudando a santa palavra de Deus. Tenha, mais uma vez eu digo, um excelente dia, que o Senhor te abençoe. Amém. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje, a partir de hoje...